Boa noite, Deus abençoe você no nome da pessoa do Senhor Jesus. Mais uma noite de gravação, de meditação. Eu gostaria de convidar você, amigo do meu perfil, para se fazer presente a partir deste momento. Você pode convidar um amigo aí do nosso perfil, o seu perfil. Verifique quem está online, convide ele para agora fazer uma meditação na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é maravilhosa. Ela tem diversos preceitos, diversos conselhos. E eu tenho uma certeza de que o Espírito do Senhor Jesus nos convidou nessa noite para dedicar esse tempo. Você que está na rede social nesse momento, eu te convido a compartilhar essa live. Vamos juntos usar as nossas redes sociais para apresentar a Bíblia Sagrada, apresentar Jesus dentro da Bíblia, da Palavra de Deus. O Senhor Jesus, Ele está às portas e Ele vai vir muito em breve buscar a sua igreja. E nós estaremos fazendo uma meditação especial dentro da Palavra de Deus. Eu gostaria de convidar você a se fazer presente a partir desse momento. Vamos dar mais um tempo. Já são 11 horas e 8 minutos. Nós iremos meditar na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Você tem a oportunidade também, junto comigo, de convidar um amigo que está online. Você pode compartilhar essa live, ela vai ficar registrada no meu perfil e você pode compartilhar quantas vezes desejar. Eu disse para o Senhor, Senhor, receba a minha imagem, receba a minha voz, e vamos pregar o Evangelho, tentar edificar a igreja, tentar ajudar as pessoas que não conhecem o Evangelho através de meditações simples, porém edificantes. Então Deus vai estar operando poderosamente a partir dessa meditação. Nós iremos meditar, iremos conhecer mais da Bíblia e também iremos fazer uma oração suplicando o favor de Deus, suplicando a bênção de Deus, tá bom? Então vamos juntos aqui nesta meditação. Verifica agora no seu perfil, você pode agora estar divulgando essa transmissão. Nós estamos ao vivo, são 11 horas e 10 minutos, tá bom? E a meditação de hoje, Deus me deu uma iluminação, uma palavra de direcionamento. Eu gostaria de estar compartilhando com todos os meus amigos aqui da rede social. Você que faz parte de um PG Mais Tale, você sabe que nós temos uma palavra para essa geração jovem que Deus está levantando, muita moçada espiritual, bom de buscar a Deus, pessoas que estão realmente se dedicando numa consagração, porque precisamos preparar este planeta para receber o Senhor Jesus. Existem pessoas sinceras, talvez aí pertinho de você, do seu grupo de amizade, do seu grupo de convívio, pessoas sinceras, e elas estão esperando apenas a nossa atitude, apenas a nossa decisão de alcançá-las. Então, podemos fazer a grande diferença. Acredite, Deus capacitará cada jovem, cada adolescente, cada juvenil. Deus usará meios improváveis. Todos aqueles que estiverem dispostos a serem usados por Deus, serem instrumento polido na mão do Senhor, Deus vai operar, Deus vai usar. Então, pode ser a criança, pode ser o adolescente, pode ser o jovem, pode ser o adulto, tá bom? Vamos meditar. Nós iremos meditar juntos na palavra de Deus. Você que está dentro da rede social, você que é meu amigo no perfil, pode compartilhar quantas vezes quiser essa live, essa transmissão, tá bom? Eu quero conclamar os meus amigos do perfil para poderem junto comigo participar desta meditação bíblica. Uma meditação simples, porém Deus usará para nos encorajar a tomarmos decisões ao lado dele. Amém? Então, se você acredita que Deus trabalha dessa maneira,
De repente nós estamos ao vivo nesse momento e você pode estar convidando alguém do seu perfil que está acordado agora. São 11 horas e 12 minutos e vamos fazer uma oração breve e iremos meditar na Bíblia Sagrada agora, tá bom? Então vamos orar. Você está acompanhando, você pode se colocar em um momento de oração agora, tá certo? Então você pode colocar o seu fone de ouvido para ouvir melhor. O áudio não é um dos melhores, é improvisado por enquanto, mas Deus vai operar a partir desse momento. Coloca o fone, vamos nos reunir agora, vamos nos concentrar nessa meditação bíblica, tá bom? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, e nós iremos abrir a Tua Palavra, Senhor. Registra, que os anjos anotem, o anjo relator anote, leve ao céu, Senhor, mais uma oportunidade que ficará registrado na live. Meu Senhor, edifica a Tua igreja, edifica a nós todos, alcança os sinceros, através dessa humilde e simples meditação, mas que o Teu Espírito esteja comigo, que o Teu Espírito esteja com todos aqueles que estão com o coração aberto, com a mente aberta, para ouvir o conselho bíblico. Por favor, Senhor, me ilumina para que eu possa discorrer sobre este assunto, sobre esse tema, agora em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, eu gostaria de pedir que vocês pudessem abrir a Bíblia na primeira epístola de João, no capítulo 1, no capítulo 2, aqui no verso 12 em diante. Por favor, encontra a referência e você pode estar acompanhando comigo no capítulo 2, a partir do verso 12. Amém? Então, presta bastante atenção, porque a Bíblia, ela tem detalhes, e são os detalhes que fazem toda a diferença. Prestem atenção. Vamos aqui. Filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Toda vez que eu leio esse texto da Bíblia, eu fico impressionado como Deus, pelo seu Espírito, se utilizando de João, ele vai dizendo categoricamente que os jovens, especificamente os jovens, eles têm vencido o maligno. O jovem, ele tem vencido o maligno. A perspectiva de João era de que essa juventude, a juventude que ele contemplava ali naquela época,
era uma juventude que não perdia para Satanás. Era uma juventude que não perdia para o diabo. Era uma juventude que triunfava sobre Satanás, sobre o maligno. E isso é tão enfatizado que ele não diz: jovens, vocês vencerão o maligno. Ele diz: vocês tendes vencido o maligno. Isso quer dizer que essa juventude, essa moçada consagrada, estavam resistindo Satanás. Estavam resistindo, fazendo frente diante das terríveis tentações e os terríveis assaltos que ele estava rodeando aquela juventude da época. Os jovens da época de João eram jovens que não perdiam para Satanás. Então, nós podemos nos perguntar como o jovem contemporâneo, como o jovem que é assaltado constantemente por Satanás, assediado constantemente, influenciado, bombardeado constantemente pelas redes sociais, por toda a sexualidade e sensualidade que a mídia ela emplaca em cima da sociedade, principalmente com os jovens. Como a geração de jovens que está esperando Jesus voltar, como eles poderão vencer, resistir, vencer o maligno na mesma estrutura, na mesma garra e na mesma fé dos jovens da época de João. Eu não estou me detendo nos pais, porque os pais, diz o texto, conhecem a Deus desde o princípio. Eu não estou me detendo nos filhinhos que compreenderam que pelo nome de Jesus há remissão de pecados. João conseguiu identificar de que a característica marcante era de jovens guerreiros de oração que venciam Satanás. Grava isso no coração, deixa essa palavra, pega esse texto, mastiga ele. Nós temos algo profético aqui. Deus dará o poder necessário para esta geração de jovens vencerem Satanás. Deus dará graça, Deus dará a medida certa de fé para que esta geração ela resista e vença qualquer espírito imundo, qualquer anjo caído aqui nessa terra. Amém? Então, eu poderia pegar agora esse pensamento de que os jovens têm vencido o maligno e ir na Bíblia até 2 Timóteo. Nós podemos abrir agora em outro texto da Bíblia. Acompanha aí na sua palavra também. Abra em 2 Timóteo, capítulo 2, e no versículo 22. Sabe por que a geração dos jovens atuais, essa geração também irá vencer? Porque essa geração aprendeu a correr. Esta geração, ela aprendeu a fugir, correndo. Existem vitórias que serão obtidas através da fuga, e parece até contraditório. Se você pegar o Velho Testamento,
você vai ver um Deus olhando para o seu povo e dizendo: marche. Moisés, diga ao povo que marche. E naquela marcha estavam pessoas adultas, estavam crianças e também tinham os jovens que marchavam e que presenciaram o mar se abrindo, presenciaram o mar aberto, andando em terra seca, olhando para um lado um paredão de água, olhando para o outro um paredão de água. Então, no Velho Testamento, a perspectiva era: avancem, vocês irão vencer. Jovens, vocês terão forças renovadas como a da águia. Não é assim? Só que no Novo Testamento, Deus diz assim: jovens, vocês vencerão, mas vocês devem aprender a fugir, a correr, a não enfrentarem algo específico. E é o que está escrito aí em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Leia na sua Bíblia o que Deus diz. Parece algo contraditório, como que um Deus todo-poderoso, como que o Deus que dá o Espírito Santo, como que o Deus que dá os frutos do Espírito Santo, como que um Deus que dá a graça, que dá a palavra, que dá os anjos, diz algo desse tipo para esta geração. Ele diz: foge, outro sim, das paixões da mocidade. Deus está dizendo para esta geração de jovens, para a geração de jovem adventista que está espalhado em todas as congregações, jovens que estão aguardando a volta iminente de Jesus, jovens que estão se consagrando porque querem ver o seu mestre nas nuvens do céu. Vocês devem aprender a fugir, vocês devem aprender a correr, a fugir, porque existem vitórias que são dadas na fuga. Fujam, corram, fujam das paixões da mocidade. Fujam, corram, se esquivem, fujam das paixões da mocidade. Deus está dizendo: aprenda a correr, meu filho. Corra, fuja. As paixões, elas conseguem dominar o coração e conseguem subjugar a razão. As paixões, elas conseguem ativar o que o Espírito de Profecia vai chamar de paixão inferior. Consegue abafar o aspecto moral. E as paixões inferiores, uma vez ativada, elas levam cativo qualquer pessoa e principalmente os jovens. As nossas janelas da alma, os nossos sentidos, uma vez que nós não decidimos fugir dessas paixões, então somos dominados, somos maltratados, somos acorrentados em situações que poderíamos evitar. A palavra de Deus, ela dá um conselho. Os jovens da época de João, eles estavam vencendo. Eles não iriam vencer, eles venciam todos os dias. E João repetiu: vocês tendes vencido o maligno, a palavra de Deus está permanecendo em vocês, vocês têm vencido o maligno. Amém? Quando Paulo estava ensinando Timóteo, Paulo ensinou Timóteo: meu filho Timóteo, estude a Bíblia Sagrada, gaste tempo em oração. Vai ter situações que você terá que expulsar demônio,
Vai ter situação que você vai ter que orar com imposição de mãos. Vai ter momento que você vai ter que ensinar, redarguir. Vai ter momento que você vai ter que exortar. Mas, meu filho Timóteo, aprenda. Vai ter momento em que você vai ter que fugir. Você vai ter que correr. Não adianta dizer, eu vou encarar. É na fuga que obtemos a verdadeira vitória. É na fuga, Timóteo, que você vai encontrar a verdadeira vitória. Timóteo a entendeu. Timóteo tinha a mesma característica dos jovens que João estava citando. João estava citando de jovens que estavam vencendo todos os dias o maligno, que estava subjugando a fúria do maligno pela autoridade que há no nome poderoso de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz, e eu quero poder abrir ela com você, Salmos 119, verso 9. Amém? Salmos 119, no verso 9. E a Bíblia vai dizer algo importante. E o salmista Davi, ele vai dizer dessa seguinte forma: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? Mas é lógico, os jovens da época de João deixaram a Bíblia Sagrada ficar guardada dentro do seu coração. Você lê o texto de João com atenção. Jovens, eu vos escrevi porque a palavra de Deus permanece. Se ela permanece, um dia ela foi injetada. Se a palavra de Deus permanece, é porque ela, um dia, ela foi injetada. Alguém plantou, no caso de Timóteo, Paulo pregou para Timóteo. Timóteo ouviu a pregação do apóstolo Paulo e ele permitiu que essa palavra ficasse no seu coração. Por isso que o jovem Timóteo também tinha vitórias. Por isso que Timóteo tinha compreensão da guerra espiritual. A característica dos jovens que João descreve no texto que nós lemos eram jovens que deixavam a palavra ficar dentro do coração. A palavra permanecia. A palavra, ao entrar, era muito bem recebida. A palavra ela era muito bem guardada. E Timóteo dizia que essa palavra fique em mim, que essa palavra seja guardada em mim. A geração dos jovens que vencem o maligno é a geração dos jovens que leem a palavra de Deus e que pedem ao Deus vivo: Senhor, deixa essa palavra guardada dentro de mim. E dessa maneira eles permanecem com um caminho puro, porque a palavra está queimando em brasa viva dentro deles. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do nosso Deus por esta palavra maravilhosa. Louvado seja Deus! Você quer ver algo ainda maravilhoso? Vamos para a Bíblia. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Se você voltar para a segunda epístola de João, acompanhe os textos. Segunda epístola de João, lá no verso 8, diz dessa forma: acautelai-vos, ou seja, tenham cuidado para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, porém para receberdes completo galardão. Aqui está dizendo
que existem pessoas que estão se esforçando para que você seja edificado. Existem pessoas jovens que estão se esforçando. Existem pessoas que estão lhe admoestando, lhe orientando, orando por vocês. Existem pessoas, os seus líderes espirituais, que estão se importando com vocês, estão orando com vocês, estão acompanhando vocês. E eu irei repetir novamente esse texto, grave esse texto, segunda Epístola de João, verso 8. Tenham cuidado para não perderdes aquilo que tenham realizado aquilo que temos realizado com esforço. Você sabe da história. João é o mesmo autor do livro do Apocalipse. Ele foi preso e foi levado para a ilha de Patmos. Você imagina um senhor idoso, o tanto que ele se esforçou pelas pessoas, o tanto que ele se esforçou para edificar a igreja, os membros, os jovens, os adultos, os filhinhos. O único autor que utiliza essa expressão carinhosa, filhinhos, é João. Este homem, ele se esforçou por uma geração e com muito orgulho no coração, orgulho sadio, ele disse: olha, eu tenho jovens diante de mim que eu tenho muita estima, porque eles têm desvencido o maligno. Em outras palavras, eles estão permitindo que a palavra viva, que é Jesus, permaneçam neles. Aleluia! Louvado seja Deus, porque o Senhor está gerando em nós uma palavra de vitória. Louvado seja Deus, porque Ele está levantando em todo o mundo uma geração de vencedores, de jovens que não irão se curvar diante das vãs filosofias deste mundo, de jovens que não irão se ajoelhar diante de Satanás e diante de suas artimanhas, jovens poderosos em Cristo, jovens guerreiros de oração, jovens mais amigos de Deus do que do mundo, jovens que amam a palavra, jovens que testemunham, jovens que estão engajados na missão. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Talvez você consiga lembrar de algum jovem que não tem conseguido vencer o maligno. Jovens que estão no chão caídos, jovens que estão quase morrendo, jovens que estão mortos no pecado. Você conhece algum? Você conhece alguém que é jovem, que não tem vencido o maligno? Você conhece alguém que até membro de igreja mas não tem conseguido vencer o maligno? Você conhece alguém desse jeito? Conhece? Abra sua Bíblia para nós finalizarmos em Atos. Gostaria que você pudesse abrir em Atos, no capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, lá no verso 9. Amém? Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono. O jovem Eutico, ele foi vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Este jovem, durante a pregação do apóstolo Paulo estava inspiradíssimo, Paulo estava iluminado. E esse jovem, ao entrar no cenáculo, o cenáculo, ele era bastante iluminado. Não faltava iluminação, não faltava o Espírito de Deus, não faltava o pregador, ele estava lá, era Paulo. Não faltava a pregação, ela estava na boca de Paulo.
Mas aquele jovem, ao entrar dentro da igreja, do cenáculo, ele decidiu sentar numa janela. Foi uma opção pessoal dele. Ele disse, não tem problema nenhum eu sentar em uma janela. Não há perigo nenhum. Quando ele sentou, ele nunca imaginaria que fosse ser tomado por um sono. E ele nunca tinha feito planos para cair e morrer. É preciso parar agora aqui nesse ponto. O jovem decidiu por vontade própria sentar em um lugar arriscado. E é muito arriscado, jovem, escute, no nome de Jesus. É muito arriscado você sentar numa janela. Na janela, você está dentro do cenáculo. Você está debaixo de luz. No cenáculo, na janela, você está vendo o pregador. Na janela, você está pegando o vento. Na janela, você está ouvindo também. Porém, na janela, não é o lugar que Deus deseja que você sente. Deus não está te autorizando a sentar na janela. Entenda? Tem jovens que estão andando na beira do precipício. Você não precisa andar na beira do precipício. Ou seja, você não precisa sentar na janela. Na janela dá uma falsa sensação de segurança. Porque, como eu falei, você vai estar perto da luz. Você vai estar dentro do ambiente. Você vai ouvir da mesma forma. Porém, Deus não quer que você sente na janela. Diz a Bíblia Sagrada que o jovem Eutico foi tomado pelo sono. E ele caiu. Ninguém imediatamente percebeu a queda dele. Ninguém imediatamente percebeu ele caindo da janela. E o jovem Eutico caiu. Se nós pudéssemos conjecturar, vamos supor que durante a queda ele tivesse acordado, despertado, mas já era tarde demais. Ele estava com um olhar de medo, olhando para a janela, e a janela iria se distanciando. E o seu corpo logo iria tocar o solo. O seu corpo, os seus órgãos, a sua estrutura iria se chocar agressivamente no solo. Ele iria vir ao óbito. Você sabe o que é isso? Cair ao solo como um morto. Minutos atrás ele estava tendo a oportunidade. A pregação de Paulo estava pegando fogo. Uma igreja toda atenta. E somente ele, diz a Bíblia, e é por isso que a Bíblia deixa guardada essa palavra, somente ele estava no lugar indevido e somente ele foi pego pelo sono. João disse, jovens, eu vos escrevo, porque vocês não sentam na janela. Aleluia. Jovens, eu vos escrevo, porque vocês não têm escolhido a janela do cenáculo para sentarem. Jovens, eu vos escrevo, porque vocês querem os primeiros assentos da igreja para ouvirem a boa e preciosa palavra de Deus. A palavra que tem capacidade, força e poder para te dar fortaleza contra a tentação e o pecado. A palavra que tem poder para te fazer resistir à tentação e fazer frente contra Satanás, pisar na cabeça da serpente e dizer, eu sou do Senhor Jesus. Aleluia, irmão. Aleluia, jovem. Aleluia. Você não precisa cair da janela. Se sente no lugar de honra, você é propriedade exclusiva de Deus. Você é povo escolhido de Deus. Sente nos primeiros assentos e diga, Deus, eu estou aqui. Se aproxime de mim, Senhor. Não quero cair. Não quero ser como o jovem Eutico. Quero ser a geração que João enxergou. A geração que João disse que a palavra tem permanecido no coração. A geração que Davi disse que tem guardado a palavra, por isso o caminho é puro. Meu irmão jovem, debaixo do sangue de Jesus eu lhe digo, confia os teus caminhos ao Senhor.
Diga para Ele: Deus, cuida dos meus dias, cuida dos meus sonhos, cuida dos meus projetos, cuida da minha alma. Clame a Ele, peça a Ele. Se você está dizendo: mas eu já estou no chão, morto, eu tenho uma boa notícia para te dizer. Eu tenho algo assim fantástico para te dizer. Que o jovem caiu ao solo e veio o óbito. Mas diz a Bíblia, e você vai ler comigo: descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhe falou largamente até o romper da alva. Meu irmão, se você está no chão morto, se você está no chão abatido, você só precisa de um abraço. Paulo abraçou o jovem Eutico. Paulo abraçou. E quem vai te abraçar hoje é o próprio Senhor Jesus. É Ele que vai te abraçar. E você vai saltar. E você vai viver novamente. E você vai subir as escadas. E você vai entrar no cenáculo. E você vai entender que precisará se alimentar do pão. Não há pão na janela não há pão. A palavra é o pão. A pregação é o pão. Jesus é a palavra, Jesus é a pregação, Jesus é o pão da vida. Quando ele subiu e se alimentou do pão, nunca mais ele foi o mesmo. Todas as vezes que ele entrava no cenáculo e olhava para a janela, ele dizia: Satanás, nunca mais eu sentarei na janela. Será que você não desejaria orar nesse momento? Será que você que está acompanhando em outro momento, você se dispôs no coração de assistir até o final? Você não gostaria, jovem, de orar, de pedir ao Espírito de Deus, ao Senhor Jesus, ao Pai, auxílio, ajuda, dizer para Ele: Deus, eu quero ser esta geração, eu quero ser a geração adventista. Você não gostaria? Porque vamos orar nesse momento. Se você puder se ajoelhar, se você puder, se ajoelha. Devido à gravação e ao fone, eu não posso me ajoelhar agora. Só o coração e o pensamento vai se ajoelhar. Mas se você puder se ajoelhar, acredite, o Espírito de Deus que está inspirando esta palavra, iluminando esta palavra, Ele vai se comunicar e te fortalecer. Nós iremos orar a partir desse momento. Deus, essa palavra nasceu no teu coração. E eu te peço, Senhor, eu oro por esse jovem, por esse adolescente. Eu oro, meu Deus, por esta geração. São tantos e tantos jovens que estão se sentindo em perigo, que estão se sentindo, Senhor, rodeados pela tentação, pelo pecado. Estão presos, enjaulados. Muitos deles não sabem como se soltar. Mas eu clamo por eles. Eu peço por eles. Eu suplico por eles. Eu peço, ó Deus Todo-Poderoso, que as correntes caiam por terra e que no nome poderoso de Jesus, a boca do leão seja repreendida em nome de Jesus.
e que esse jovem receba poder, este jovem receba virtude do céu, a graça, o poder do Espírito Santo. Esse jovem que está no solo, no chão, receba o abraço do Senhor Jesus. Reviva, jovem, reviva no nome de Jesus. Salte para a vida no nome de Jesus. Gente, entre mais uma vez no cenáculo. Coma pão. Coma pão. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao cenáculo. Você está na casa do seu Pai. Você está na casa do seu Senhor. Você está na casa do seu advogado. Ele é o Senhor da tua vida. Ele te comprou no Calvário. Ele é o Senhor da tua alma. Ele te deseja, Ele te quer. Ele deseja que você esteja eternamente do lado dele. Deus abençoe a sua vida, jovem. Que você seja a geração que João enxergou. Que você seja a geração que Davi enxergou. Que você seja a geração que Timóteo enxergou. Que no nome de Jesus você seja esta geração. Porque escreva aos jovens, porque tendes vencido o maligno. A palavra de Deus tem permanecido em vocês. Deus abençoe vocês. Cubra vocês com sangue carmesim. E que no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a sua vida seja renovada a partir de agora. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Deus vivo. Se essa palavra, ela tocou o seu coração, se essa palavra você acredita que pode ajudar outro jovem, compartilhe essa palavra. Meu irmão, eu estou entregando minha imagem à disposição do Espírito de Deus. Compartilhe essa imagem. E que o céu seja engrandecido e louvado. Que esse vídeo que está sendo gravado, ele consiga abençoar a sua vida. E você também consiga abençoar outra pessoa. Deus nos abençoe. Maranata, o Senhor logo vem. Amém. Louvado seja Deus.